informação veio da polícia, o jornalista acreditou e divulgou. Me lembro que, inclusive, que mostrou até esse senhor até para ele provar que ele era inocente. Quer dizer, você vê como uma investigação ela inverte. Você tem que provar que é inocente, não a polícia apontar você como culpado e mostrar os indícios. Exatamente. Então, ele mostrou as conversas que ele teve com a filha. Foi humilhante aquilo. Foi. Eu acho que foi humilhante, sabe? O senhor já estava despedaçado pela morte da filha de uma forma brutal, ainda ter que lidar com jornalistas nessa questão. É muito difícil isso. Ser repórter de polícia, sabe, é difícil, porque você vai ter que saber lidar. E muitas vezes você não sabe, porque cada caso é um caso. Então você recebe uma informação, sabe? E essa informação vem muitas vezes do próprio comando da polícia. Exatamente. Que passa, sabe, na confiança, e o jornalista também na confiança vai divulgar. Esse caso... Acho que você foi cautelosa em esperar o caso concluir de uma forma mais profunda para depois voltar ao caso, né? Aí eu fiz a entrevista com o Marcondes Marques, o jornalista que cobriu desde o início também, que tem um canal no YouTube. Fiz com o Dr. Fábio Costa e quando tem uma atualização confirmada, aí eu trago. Mas realmente esse caso também ficou marcado por isso, o caso Vitória, né? Um caso gigantesco, com muitas informações erradas, partindo de fontes oficiais, e a grande mídia também sendo, claro, muito criticada por divulgar. Mas você quer cobrir o caso e informar a sociedade, mas muitas vezes, sabe, a fonte de informação ela tá contaminada. Sim. Né? Ou o policial acaba fazendo isso, ou por uma questão pessoal, para mostrar que ele é importante, ou para dizer para a família, estou cobrindo esse caso, estou investigando esse caso, que é o caso que está toda hora na televisão, na imprensa. São vários motivos, né, Giovana? Tem sabe, a vaidade pessoal. Né? Tem muito. Esse caso aí gera deu muita até vaidade briga. e disputa. Deu até briga. Entre jornalistas, policiais, todo mundo. Com certeza. Agora... Teve briga? Não sabia. Não, tô brincando. O povo acompanhou aí. Né? Aí, agora o caso da Suzane Richthofen, você também? Cobriu? Você esteve presente lá na mansão? Como foi? Então, eu cobri desde o começo, quando ela foi levada para o DHPP, ficava sentada com o namorado e acompanhei o caso todo até o julgamento. Fiz algumas matérias paralelas à história dela. Uma delas foi de um promotor em Ribeirão Preto que estava sendo acusado de tentar... Se apaixonou pela Suzane. Ela tem um poder assim, de sedução muito grande. Muito grande. Todo mundo fala isso dela. Então, acompanhei o julgamento dela no Tribunal do Júri, na Barra Funda. Tinha umas 200 pessoas. Ela contando a história, a versão dela, etc. Então, vai envolvendo. E uma vez, tem vários capítulos no caso em si, que eu continuei acompanhando para o Fantástico. A gente conseguiu o laudo psiquiátrico dela. Chama teste de Rorschach. Nós divulgamos, e para fazer a matéria, eu conversei com o psiquiatra, com o psicólogo que foi entrevistar. E ele falou para mim, a Suzane é tão sedutora que eu não fui sozinho. Pedi para uma assistente, para uma colega ir comigo. Para ele não correr o risco de ser seduzido por ela. Meu Deus. No caso do promotor, eu fui fazer matéria, tem matéria. Ele, segundo a denúncia na época, ele pedia para a diretora do presídio, ela estava presa no interior, levar a Suzane para lá e criava um clima, assim, sabe, de sedução, uma música, levava sanduíche, refrigerante para ela, e ela mesma falou que ela estava sendo assediada pelo promotor. Chegou ao comando do Ministério Público, ele foi punido de alguma forma. E você falou com ele? Eu fui entrevistá-lo. E chegando lá, ele queria dar entrevista na frente da filha, uma menina de 12, 13 anos que ele foi 12, 13 anos que ele foi buscar na escola. E aí? Falei, doutor, não vou entrevistar o senhor na frente da sua filha. Muita conversa, ele contou, negou absolutamente tudo. Nega, todo mundo nega. Eles negam. É o direito deles e a gente tem que respeitar. Sim. Não tem o que fazer. Se a pessoa não vai falar, não tem como se obrigar a pessoa a falar. Negou todo o crime. E a Suzane, uma vez ouvi de uma agente penitenciária, como é que a gente fala? Policial penal. Policial penal, vai me corrigindo, faz favor. A policial penal, que eu conhecia já há muito tempo, falou, que eu já tive no presídio Tremembé 2 ou 3 vezes lá, fazendo matéria, mostrando como é que era o presídio das estrelas do crime. Né?
E aí, essa funcionária do presidente falou: ó, a Suzane detesta você. Nossa, ela não gosta Porque de você. todo domingo você está no Fantástico, uma matéria sobre ela. E ela não sabia o meu nome, falou: aquele velho de cabelo branco, todo domingo ele conta minhas histórias aí, Suzane. Nossa. Ela tem um olhar bem ela- estranho, né? Eu acho. ela- É. mas, e agora ela está na rua. Você sabe que a Suzane tem uma vítima. Como assim? Eu sou a vítima do Por quê? Não, melhor, a Suzane é acusada de um crime grave, mas ela me processou a TV pelo fato da gente ter divulgado o laudo. Ela te processou? Processou. Ganhou em primeira instância, perdeu em segunda, mas está em disputa. Ela pede uma indenização. Se você O laudo psiquiátrico dela? o teste de Rorschach. E dá o quê no teste de Rorschach? Dizendo que puxa, eu teria que ser preciso aqui, né? E não soubesse, eu teria Não tem trazido o problema, laudo. se for te gerar problema, melhor não falar. É que se você pegar a matéria conta detalhes. Sei. Né? Que ela não tinha, sabe, remorso. Eu não realmente teria que estar com o laudo aqui para não ser leviano e falar para você, mas ela me processa. Olha. Então, porque a Suzane tem uma vítima na vida. Sou eu, entendeu? Além dos pais dela lá que tiveram então, a vida tirada, ela foi mentora dos crimes contra os próprios pais. Então, que coisa terrível. Me acusa de eu ter divulgado um documento que era sigiloso e que eu não tinha o direito de falar sobre o perfil psicológico dela. Mas tem, no caso, os médicos não podem divulgar, né? Mas o jornalista... a gente conseguiu o laudo de alguma forma, entendeu? Ah, sim. E aí o jornalista pode sim, divulgar. Claro, divulgamos. Direito não teve à informação, nenhum problema. né? Se você pegar a matéria, eu estou te falando um monte de casos assim que eu cobri que tem matérias para ilustrar. Acho que fica mais legal do que eu contar, entendeu? Sim. Então tem essas matérias que mostram. Sim, com certeza. E ela moveu um processo contra a TV. Sim. E agora eu queria que você falasse do caso da TAM, que teve o documentário na Netflix, Congonhas, uma tragédia anunciada. Você cobriu também. Cobri. Eu te contei até um bastidor, não sei se você quer que eu conte. Eu quero. Então vamos lá. Sou filho único, eu tinha o meu pai com câncer muito grave, a minha mãe com Alzheimer numa clínica, e eu, num hospital aqui em São Paulo, levei o meu pai. Aí me ligaram da clínica dizendo que minha mãe também teve um problema, tinha que ser internada. Eu vendo essas imagens ao vivo pela televisão. E o pessoal da TV me ligando para eu ir cobrir. Só que a minha filha, a mais nova, ela estava em Novo Hamburgo trabalhando e foi acho que quase uma hora ali de tensão, de desespero em saber se ela estava naquele voo ou não. Ela veio um voo antes. Nossa, imagina, meu Deus, você tentando ligar para ela, falar com ela. Sim, Depois a gente confirmou, ela ligou, a hora que ela chegou, a gente está atrás dela, não vi num voo antes e tal. E foi muito desesperador, muito tenso para mim, para minha mulher. Não, imagino. E você foi até lá, na frente do aeroporto? No local, depois fiz algumas matérias e fiz uma matéria, Giovana, que me marcou muito. Porque no 27... a gente fala, delegacia no 27º distrito ali, praticamente do lado do aeroporto, foram levados os bens que sobraram do acidente. Então, os familiares foram tentar reconhecer. E, na época, eu conversei com uma senhora, que era mãe de uma comissária de bordo, e ela foi buscar a única coisa que sobrou da filha dela, que era uma necessaire pequenininha, cor-de-rosa, onde tinha algumas coisas da moça. E a moça foi carbonizada? Sim. No documentário, um dos pais das vítimas, o pai da Thaís, Dário Scott, o nome dele. Ele dá o relato dele que é a segunda vez que a filha dele estava viajando de avião, ele não viu problema, estava vindo para São Paulo, de Porto Alegre. E aí aconteceu todo esse acidente, e aí eles ficaram na porta do IML para ter o reconhecimento dos corpos. Só que demorou, e eles achavam que os legistas estavam fazendo corpo mole. Então, eles ficaram ali pressionando, e aí eles entraram no IML, eles fizeram uma reunião com o governador do estado de São Paulo da época, porque eles queriam entrar e ver se eles estavam fazendo trabalho. E aí, as famílias das vítimas entraram, e aí eles estavam lá com os bisturis, né, abrindo o que tinha que abrir ali, do que tinha restado daquelas pessoas, que era muito pouco,
por causa do tamanho do incêndio. E aí as famílias começaram a chorar, né? Os médicos ainda tiveram muito respeito, pararam o trabalho e foi um momento comovente. E o Dario Scott fala que o que sobrou da filha dele, ela foi carbonizada lá. Era menor do que a carteirinha do colégio dela. A carteirinha do colégio que estava com ela era maior do que os restos humanos que haviam sobrado. Diante do tamanho do impacto e do incêndio que aconteceu ali. Foram horas e horas, né? Demoraram acho que 2 ou 3 dias para conseguir apagar, né? E acidente aéreo é uma coisa horrível. Eu fico triste quando acontece, porque tem inúmeras pessoas ali dentro, cada uma em um momento da vida. Às vezes um tá voltando de uma lua de mel ou tá indo para uma lua de mel. É uma coisa horrível, né? Então,